Hello, investidores! Bom, a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que a contribuição para o INSS não é opcional para grande parte das pessoas. Mas a pergunta que fica é: você acredita que o salário do INSS será suficiente para te manter com um padrão de vida legal lá na sua aposentadoria? E ainda vou mais longe. Será que quando chegar a sua vez de aposentar, as regras ainda serão as mesmas? Não temos certeza de nada, mas, segundo um estudo feito pelo Banco Mundial e divulgado pelo Valor Econômico, a previsão é que a idade mínima para se aposentar vá para 78 anos lá em 2060. Ou seja, se hoje você já acha que vai demorar demais para se aposentar, eu tenho uma má notícia. Nada é tão ruim que não possa piorar. E as regras devem mudar justamente porque a base da pirâmide da Previdência Social é sustentada pelos contribuintes ativos, ou seja, aquelas pessoas que pagam o INSS. Porém, ao longo dos anos, vem aumentando a razão entre os dependentes, ou seja, aqueles que recebem o benefício do INSS, e aqueles que contribuem ativamente. E a previsão é que até 2060 hajam mais dependentes do que contribuintes. Ou seja, vai ter menos de um contribuinte ativo a cada dependente do INSS. Isso porque a expectativa de vida tem aumentado, ou seja, as pessoas estão vivendo em média por mais tempo. E além disso, a taxa de natalidade no Brasil vem caindo. Isso significa que estamos tendo menos nascimentos proporcionalmente falando. Ainda que a situação da Previdência Social estivesse indo muito bem, já seria fundamental você estar pensando em construir a sua aposentadoria de forma que ela não dependa nem do governo, nem de terceiros. Porque a realidade é que a maioria dos aposentados dependem de continuar trabalhando para fazer uma renda extra ou da ajuda de algum familiar ou de terceiros para conseguir de fato pagar tudo. Mas, com essa incerteza que existe, se torna ainda mais importante você pensar lá no seu futuro. E esse é apenas um dos vários motivos que você deveria estar pensando em começar a investir para multiplicar o seu patrimônio. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Se você é contribuinte obrigatório do INSS, a depender do seu salário, se você é PJ, CLT, autônomo, enfim, você paga um valor X ao INSS mensalmente. Vamos pegar aqui o exemplo de um CLT, onde o valor do INSS já é descontado diretamente do salário. Imagine que todo mês R$ 600 é retirado do seu salário para contribuir para o INSS. Você já parou para pensar o que poderia acontecer caso você investisse esses mesmos R$ 600 por mês durante 35 anos, que é mais ou menos o tempo que você vai trabalhar na sua vida? R$ 600 por mês vezes 12 meses daria R$ 7.200 por ano. Vezes 35 anos, seriam R$ 252.000 que saíram do seu bolso. Mas se você pegasse R$ 600 por mês durante 35 anos e investisse a uma rentabilidade anual de 10% em média, ao final dos 35 anos você teria um patrimônio de R$ 1.787.000. Patrimônio poderia te gerar uma renda de mais ou menos R$ 14.000 por mês, passiva, sem depender do seu trabalho. Um detalhe bem importante: além dos R$ 14.000 mensais de renda passiva, você ainda teria acumulado um patrimônio de R$ 1.787.000. No INSS, além de terminar com uma renda mensal bem inferior, você teria zero de patrimônio. Ou seja, se você não se planejar por fora, você vai ter que viver engasgado com aquele salário pouco baixo do INSS quando chegar na sua aposentadoria e viver rezando e torcendo porque nenhuma reserva você vai ter. Hoje, o salário teto do INSS é de R$ 7.786,02.
centavos. Mas isso é o teto, isso se você contribuir também lá no teto. Mas a média é bem inferior a isso, não chegando nem a R$ 2.000. Aí tem gente que vem me falar: ah, mas eu não invisto porque eu tenho medo. Bom, eu não sei você, mas eu tenho medo mesmo é de viver num eterno looping de trabalhar para pagar conta. De chegar aos meus 60 e ver que eu preciso continuar trabalhando para manter meu padrão de vida, porque eu não tenho alternativa. Ou de ficar presa a um trabalho que eu não gosto, simplesmente porque eu não tenho escolha. Agora, esse medo de investir, ele vem do desconhecimento sobre o assunto, de achar que investimento é questão de sorte ou azar e não entender que por trás dos investimentos existe método. É por isso que você precisa de um método validado para te passar segurança e confiança daquilo que você está fazendo. E é por isso que eu vou te explicar aqui sucintamente os pilares do meu método para você entender como começar a investir da maneira certa os seus 600, 1.000, 2.000, 5.000 ou o valor que você tiver para investir mensalmente. O método é baseado em 5 pilares principais. O primeiro pilar é pensar como um investidor. Muita gente acha que o primeiro passo é já começar executando, mas na verdade, o primeiro passo é você garantir estar com uma mentalidade alinhada. Isso porque quando a gente fala sobre investimentos, é necessário adquirir habilidades emocionais como paciência, autocontrole, disciplina, pensamento de longo prazo, consistência. E é claro que essas habilidades não vão surgir para você do dia para a noite. Mas é necessário que, para começar, você pelo menos entenda que a construção dessas habilidades é necessária. Até porque, até para você poupar o valor mensalmente para conseguir investir, essas habilidades vão precisar ser construídas. E não subestime essas habilidades, porque grande parte do resultado dos seus investimentos vai vir da consistência, ou seja, de você investir mensalmente, independente da situação, e também da paciência, porque o tempo tem um efeito exponencial e muito importante para a construção ali do seu patrimônio e o efeito bola de neve poder acontecer. E pela minha experiência, depois de vários mentorados atendidos, eu sei que começar a investir é um grande motivador para você conseguir poupar cada vez mais, porque você dá ao seu dinheiro uma coisa chamada propósito. E é por isso que nesse primeiro pilar, um passo muito importante é a construção das suas metas de curto, médio e longo prazo. Afinal, uma carteira de investimento de sucesso é aquela que te leva de onde você está até os seus objetivos. De termos falado aqui sobre a aposentadoria, que é um objetivo de longo prazo e deveria ser o objetivo de longo prazo de todo mundo, a gente também usa os investimentos para a realização e aceleração dos nossos objetivos de curto e médio prazo, ou seja, aqueles objetivos ao longo do percurso, como, por exemplo, planejar a faculdade dos filhos, trocar de carro, fazer viagens anuais, comprar uma casa, abrir um negócio. O segundo pilar é a construção da sua estratégia de investimento. E de uma forma bem simples, nada mais é do que a divisão da sua carteira de investimentos. E esse é o segundo passo que você precisa seguir. Sua estratégia precisa ser construída baseada em 3 pontos: o seu perfil de investidor, nos seus objetivos, que é essas metas que eu falei que a gente precisa criar no passo 1, e também nos seus aportes. Ou seja, qual é a sua capacidade financeira de investir mensalmente? Por isso que eu sempre falo que investimento não é receita de bolo. O que funciona para a pessoa que você vê vídeo no YouTube pode não funcionar para você. Afinal, vocês não têm o mesmo perfil e também vocês não têm os mesmos objetivos ou capacidade financeira. Então, quando eu falo da divisão, é simplesmente você escolher: eu vou ter renda fixa? Sim. Qual o percentual da minha carteira? Eu vou ter ações? Eu vou ter fundos imobiliários? Ativos internacionais dolarizados? E aí, depois que você escolheu quais tipos de ativo você vai ter e o peso de cada um na sua carteira, a gente vai para o pilar 3,
que é a escolha dos ativos. Então, no segundo passo, a gente escolheu as classes. Por exemplo, eu vou ter tantos por cento em ações. Agora eu preciso escolher quais ações que eu vou ter. E você só vai pensar nisso e definir isso depois do passo 2 de ter construído uma estratégia. Porque, por exemplo, senão você perde seu tempo escolhendo 15 ações para depois descobrir que o peso das ações na sua carteira é de, por exemplo, 10%. Então, não haveria necessidade de ter 15 ações. Então, você define a estratégia e depois você vai entender quais ativos vão caber dentro dela. E aqui vale ressaltar que muita gente acha que investir é simplesmente colocar dinheiro na bolsa de valores, mas não é bem assim. Aqui eu também estou falando de ativos extremamente seguros de renda fixa. E renda fixa, principalmente falando de um país como o Brasil, com inflação alta e taxa de juros alta, historicamente falando, é um tipo de ativo fundamental na carteira de todos, na minha opinião. O que vai mudar é o peso dentro da carteira. Pessoas mais conservadoras vão ter um peso maior em renda fixa do que em renda variável. Pessoas mais arrojadas podem inverter esse peso. Depois a gente vai para o passo 4, a corretora na prática. Agora sim a gente vai para a corretora, porque eu vejo muita gente querendo começar por essa parte. Então, muita gente chega para mim e fala: Bianca, eu já abri a corretora XYZ, mas eu ainda não consegui começar. Por quê? Porque você abriu a corretora sem saber exatamente o que você vai comprar. E aí, não adianta nada, vai ser só mais um app enchendo espaço na sua memória do celular. Agora que você já passou pelos passos 1, 2 e 3, você já sabe exatamente o que vai comprar na corretora. Por isso, ela é o quarto passo. Então, agora sim, chegou a hora de escolher a melhor corretora, entender como mexer, como comprar, como vender um ativo, como acompanhar os seus rendimentos. E o quinto e último passo é a manutenção da sua carteira. Porque não adianta nada você aprender como começar a investir se você não aprender como ter consistência, investindo todos os meses de maneira eficiente sem gastar muito do seu tempo. E você só vai conseguir isso tendo clareza do segundo pilar, que é a construção da sua estratégia. Então, resumidamente, para que você consiga uma renda de 14 mil reais ou mais lá na sua aposentadoria, você vai precisar ter a disciplina de poupar e investir mensalmente, ter paciência para ver os juros compostos trabalharem a seu favor ao longo do tempo, traçar metas para que sejam cumpridas e para que você consiga visualizar a sua evolução e saber como construir uma carteira de investimento diversificada que te proteja em diferentes cenários econômicos. E assim, com certeza você terá uma vida acima da média. Não só quando você se aposentar, mas ao longo do percurso também. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de deixar seu comentário e até uma sugestão dos próximos vídeos. Comenta aí, que isso é muito importante para mim. É isso e até mais.